Olá, já parou para pensar na última vez que o medo impediu alguém de dar um passo importante? Pois é, segundo o grande pensador Napoleon Hill, essa é a força que mais sabota o sucesso no mundo. Hoje, a gente vai mergulhar no método dele para transformar esse baita obstáculo em um trampolim para grandes conquistas. Essa frase do Rio já diz tudo, né? É o nosso ponto de partida. Ele não está dizendo que o medo é só mais um obstáculo. Ele está dizendo que o medo é a principal barreira para a gente alcançar qualquer objetivo grande, seja na carreira ou na vida pessoal. É uma força que pode paralisar, sim, mas, como a gente vai ver, ela também pode ser controlada. Hilo levou isso tão a sério que ele até criou um nome para essa condição: medoença. Para ele, o medo não é algo que vem de fora e nos ataca. Não, é uma condição da nossa mente que funciona como um vírus. E a melhor parte é que, se é um vírus, significa que tem diagnóstico e, mais importante ainda, tem cura. Então, a nossa jornada para entender e superar o medo vai seguir 5 passos bem claros. Primeiro, a gente entende o diagnóstico. Depois, identifica os sintomas. Aí vamos analisar um ponto de virada fundamental, descobrir a receita do Rio. E, por fim, ver como amplificar nossa força contra o medo. Ok, para combater esse vírus, o primeiro passo é saber reconhecer como ele aparece. E para isso, Hill criou uma espécie de mapa para a gente conseguir identificar os principais sintomas do medo no nosso dia a dia. Ele dizia que quase todos os medos que a gente sente podem ser resumidos em 7 categorias principais, ou fantasmas, como ele gostava de chamar. E a chave para enfrentar o medo é primeiro identificar qual desses fantasmas está nos assombrando. E aqui estão eles: o medo da pobreza, da crítica, de ficar doente, de perder o amor de alguém, da velhice, de perder a liberdade e, claro, da morte. Pensa só no medo da crítica. Quantas ideias geniais já morreram por causa dele? Ou no medo de perder o amor, que às vezes mantém as pessoas em relações que já não fazem mais sentido. Cada um desses medos age de um jeito, minando a nossa confiança. E de todos esses, Hughes destacava um como o mais destrutivo de todos: o medo da pobreza. Ele acreditava que esse medo específico é tão poderoso, mas tão poderoso, que chega a paralisar nossa capacidade de pensar com clareza, destrói a imaginação e acaba com o nosso autocontrole. Certo, mas como a gente supera essa derrota que o medo causa? Para ilustrar isso, Hill contou uma história muito poderosa sobre a diferença entre desistir e persistir. É a famosa parábola dos 3 passos do ouro. A história leva a gente para a época da Corrida do Ouro. Nela, um homem chamado R.U. Darby e o tio dele encontram uma mina que parecia ser a sorte grande. A fortuna estava ali, ao alcance das mãos, o sonho se tornando realidade. Mas aí, o desastre. O veio de ouro simplesmente some. Puf! Desaparece. Depois de cavar, cavar e não achar mais nada, frustrados, derrotados, eles tomam a decisão crucial. Desistem de tudo e vendem o maquinário por uma merreca. E é aqui que a história tem uma virada genial. O novo dono do maquinário não confiou só na sorte. Ele fez algo que Darby não tinha feito. Ele foi atrás de conhecimento especializado. Contratou um engenheiro de Minas para analisar o terreno. O resultado dessa análise do engenheiro foi chocante. O ouro estava a menos de 1 metro de onde Darby tinha parado de cavar. A lição aqui é cristalina. O que Darby viu como um fracasso total era, na verdade, só uma derrota temporária. A grande lição que Darby aprendeu não foi sobre mineração, foi sobre a nossa mente. O fracasso só vira permanente quando a gente desiste. E ele aplicou essa descoberta numa nova carreira, como vendedor de seguros, e se tornou um sucesso, simplesmente porque ele nunca mais confundiu uma derrota com um ponto final. A história do Darby mostra o que não fazer, certo? Mas e a solução prática? Qual é? Se o medo é um estado mental, Hill argumenta que a fé também é. E ele vai além. Ele propõe uma fórmula para a gente construir ativamente essa fé. Hill propôs essa fórmula de 5 passos. É quase como um treino diário para a mente, sabe? Para construir uma autoconfiança que seja a prova de bala. Envolve ter um objetivo claro, visualizar o sucesso, usar a autossugestão para programar o subconsciente e basear tudo isso em emoções positivas. O contraste aqui é gritante. Fé e medo são 2 polos opostos. Um constrói, o outro destrói. Um cria líderes, o outro seguidores. A questão que Hill deixa no ar para a gente é: qual desses 2 estados mentais está dominando o nosso dia a dia? Agora vamos para a peça final do quebra-cabeça. Hill acreditava que o nosso poder individual é grande, claro, mas que ele pode ser multiplicado de forma exponencial. E aqui entra o princípio da mente mestra, ou mastermind. É um conceito fundamental. A ideia é criar uma aliança harmoniosa entre mentes, porque quando as pessoas se unem com um propósito em comum, algo muito maior é criado.
Essa aliança cria uma sinergia, que o Hill chamava de uma terceira mente. É uma força invisível que dá ao grupo acesso a ideias e soluções que ninguém conseguiria ter sozinho. Pensa nas grandes parcerias que criaram as empresas de tecnologia que a gente conhece hoje, raramente é obra de uma pessoa só. Hill sempre batia nessa tecla. Fé e medo não conseguem ocupar o mesmo espaço na nossa cabeça ao mesmo tempo. Um sempre vai dominar o outro. E é aqui que o princípio da mente mestra se torna uma ferramenta superpoderosa para garantir que a emoção positiva vença. E como um grupo pode garantir que a fé vai dominar? A resposta, segundo Hill, é através do serviço. Ele dizia que quando uma mente mestra se une com um propósito de agregar valor aos outros, a energia do grupo é focada para fora. Emoções como propósito, colaboração, elas tomam o lugar do medo, que se alimenta de egoísmo e insegurança. Então, para a gente amarrar tudo o que a gente viu hoje, o medo não é uma sentença, é um estado mental que podemos controlar. A derrota é só um evento, não define quem somos. A fé pode ser construída passo a passo, de forma sistemática. E no fim das contas, juntos somos muito mais fortes. E a reflexão final que fica é esta: a vida, inevitavelmente, vai trazer desafios. A questão é, esses desafios vão ser usados como degraus para criar algo novo ou como um motivo para a gente recuar? Assim como Darby, todos nós estamos, de certa forma, a 3 passos do nosso ouro. A decisão de continuar cavando é o que define o nosso destino.